Sport Clube Corinthians Paulista. Esta é uma história feita com amor. 1910 a 1912. O nascimento. Em 6 de agosto de 1910. Porto de Southampton, Inglaterra. Embarcava para o Brasil uma delegação de futebolistas britânicos, na maioria estudantes de famosas universidades, como Oxford e Cambridge. Era o Corinthians Football Club. Vinha ao Brasil a convite do Fluminense, do Rio de Janeiro, para uma série de jogos amistosos. Fundado em 28 de setembro de 1882, o clube inglês era famoso por difundir o futebol com bons valores, buscando se preocupar menos com os resultados e mais com a postura coerente e íntegra diante do esporte, sempre prezando pelo jogo limpo e pela ética dentro e fora de campo. Em norma dos princípios do desporto, o Corinthians retirava sempre um dos seus jogadores de campo, quando o adversário perdia um jogador por lesão ou porque o árbitro tinha dado ordem de expulsão a um dos jogadores. Mais curioso ainda, sempre que um pênalti era concedido ao Corinthians, o jogador encarregado de bater errava deliberadamente, pois considerava que o pênalti não era digno de cavalheiros. E os bons resultados se acumulavam, tornando o Corinthians um dos mais famosos clubes ingleses na época. Agora iremos dizer umas curiosidades sobre o Corinthians. A camisa branca do Real Madrid foi inspirada no branco do Corinthians e a maior goleada sofrida pelo gigante Manchester United foi para o Corinthians. No segundo semestre de 1904 foi de 11-3. O Corinthians teve diversas oportunidades de se profissionalizar e deixar de ser um time amador, mas nunca o fez, pois isso faria com que o clube abrisse mão de seus valores. Mas voltando para 1910, na então capital do Brasil, onde desembarcaram no dia 21 de agosto, 3 goleadas. Foi de 10-1 contra o Fluminense, 8-1 contra um combinado carioca e 5-2 sobre um combinado brasileiro. Depois dos jogos, e de jantares, festas, passeios e eventos onde foram mimados e homenageados, no Rio, vieram para São Paulo, onde chegaram na manhã do dia 30 de agosto para outros 3 jogos, e mais homenagens, a Palmeiras, Paulistano e São Paulo Athletic. No primeiro jogo, 31 de agosto, contra o Palmeiras, um belo futebol e vitória por 2-0 no campo do Velódromo. Foi nesse dia que começou a nascer o Corinthians Paulista. O Corinthians seria fundado com ou sem a visita do clube inglês, mas talvez o novo clube não teria um nome tão bonito como Corinthians. Isso porque alguns operários, que já há alguns meses se reuniam com o intuito de fundar um time de futebol, assistiram a essa vitória do time inglês e ficaram impressionados com a qualidade do futebol apresentado. Esses rapazes queriam fundar um clube só de operários, para poder difundir o futebol nas classes mais baixas, visto que o futebol era um esporte de elite até então. Algumas reuniões já vinham acontecendo há meses no salão do barbeiro Salvador Batalha. Após essa partida do clube bretão, ninguém mais conseguiu segurar a empolgação e o entusiasmo. E assim, na noite de 1º de setembro, quinta-feira, por volta de 20h30, enquanto o cometa Halley causava alvoroço na população, sob a luz de um lampião, na esquina da Rua dos Italianos com a Rua José Paulino, os jovens operários e sonhadores Antônio Pereira, que em 2021, graças a uma descoberta do Departamento Cultural do Corinthians, descobriu-se ser português, de Açores, Joaquim Ambrósio, Anselmo Corrêa, Carlos Silva e Rafael Perrone e mais outros 8 participantes, Alexandre Magnami, Felipe Averna Valente, Miguel Sotile, João da Silva, Salvador Elopomo, João Moreno, César Nunes e Miguel Batalha, fundaram o clube com que tantos sonhavam. Miguel Batalha, conceituado alfaiate italiano radicado no Brasil, foi escolhido para ser o primeiro presidente. Ficou apenas 15 dias no cargo, pois foi para Piracicaba. No seu lugar, tomou posse outro italiano, Alexandre Magnani. Clube fundado, faltava o nome. Alguns foram sugeridos, como Santos Dumont ou Carlos Gomes, mas não tinham chegado a uma decisão. Até que Joaquim Ambrósio, um dos que assistiram à bela atuação do time inglês, pediu a palavra. Relembrou com emoção o belo futebol apresentado pelos ingleses e falou: "Eu sugiro que o nosso clube se chame Sport Clube Corinthians Paulista." Aprovasse ao geral. Próxima pauta: uniforme. Decidiram-se pela camisa bege e calção branco. Porém, como após as lavagens o bege acabava desbotando, a cor da camisa foi substituída pelo branco por sugestão da lavadeira. Por volta de 1914, o calção passou a ser preto. Ver curiosidades. Uniforme. Voltando para a noite da fundação, ao fim da reunião, Miguel Batalha profetizou: "O Corinthians será o time do povo e o povo é quem vai fazer o Corinthians." Miguel Batalha,
O primeiro presidente. Reprodução do jornal O Comércio de São Paulo noticiando a fundação do Timão. Um agradecimento especial ao jornalista Celso Unzelt, por me disponibilizar a imagem. Só para constar, o time inglês também venceu os outros 2 jogos, 5-0 sobre o Paulistano e 8-2 sobre o São Paulo Athletic. O clube estava formado, o nome já havia sido escolhido. Faltava o campo. Porém, para aqueles rapazes cheios de entusiasmo, nada era difícil. Voltaram então suas visitas para um terreno situado nos fundos de um lenheiro, ali mesmo no Bom Retiro, onde hoje se encontram localizadas as ruas Ribeiro de Lima, Prates e José Paulino. Como o dono do terreno era um lenheiro, o local ficou conhecido como Campo do Lenheiro, considerada a primeira casa do Timão, onde jogou até 1912. Ver curiosidades. As nossas casas. Esse terreno foi alugado. Pagariam R$30 mil por mês. Não era pouco para um clube que acabava de ser fundado. Mas aqueles jovens cheios de vontade, saberiam como arcar com aquela responsabilidade. O Corinthians teve uma grande ajuda dos jogadores do Botafogo, clube já famoso na várzea. Seus jogadores gostaram da ideia de time de operários do Corinthians e toparam jogar pelas 2 equipes no começo da vida do Corinthians. Inclusive, Neco e Amilcar, que se tornariam os primeiros grandes ídolos corintianos, vieram do Botafogo. Depois de comprar uma bola, que custou R$6 mil e foi paga graças a uma vaquinha entre os moradores do bairro, e fazer o primeiro treino, o Corinthians marcou o primeiro jogo, contra o União Lapa, curiosamente fundado no mesmo dia que o Corinthians. O jogo foi marcado para o dia 10 de setembro de 1910. A primeira equipe do Timão jogou assim: Valente, Perrone e Atílio Lepre, Alfredo e Pulice, João de Silva, Jorge Campbell, Luiz de Fabi, César Nunes e Joaquim Ambrosio. O Corinthians perdeu por 1-0. Uma derrota com sabor de vitória. Ver jogos históricos. Corinthians 0 União da Lapa 1. O primeiro jogo. Animado com seu primeiro jogo oficial, o Corinthians marcou um novo amistoso no dia 14 de setembro. Jogando pela primeira vez no Campo do Lenheiro, o clube desafiou o Estrela Polar, temível time da várzea. Mesmo jogando contra uma forte equipe, o Corinthians não se intimidou e ganhou o jogo por 2-0. Luigi Fabi, italiano, foi o homem que marcou o primeiro gol da história do Corinthians. O segundo gol foi marcado por Jorge Campbell. Ver jogos históricos. Corinthians 2-0 Estrela Polar. A primeira vitória do Corinthians ainda em 1910. A primeira goleada, 5-0 sobre a Lapa, no dia 27 de setembro. O último jogo do primeiro ano de vida foi contra o Morgan, no dia 8 de outubro, cujo resultado é desconhecido. Uma observação importante: a história acima é muito conhecida e difundida pelos livros que contam a história do Corinthians. Porém, o livro 1910, O Time do Povo, de autoria do pesquisador e historiador do Memorial do Corinthians, Fernando Manner, conta uma história com alguns detalhes diferentes. O terreno e a bola teriam sido adquiridos antes mesmo da fundação, visto que a ideia da criação de um clube vinha desde maio. Ainda segundo o livro, o nome do Corinthians não foi definido na noite da fundação, mas sim somente em outra reunião, 5 dias depois. Assistam agora outro vídeo: A História 2011.